No Feed com Mila Cristo, o assunto hoje é com a psicóloga clínica Rubiele Rebonato. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar um pouquinho e desmistificar alguns tópicos dessa área tão abrangente que é a psicologia. Sim, Antes de mais nada, explica um pouquinho da tua especialização de fato na área da psicologia. eu sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, sou da abordagem humanista existencial e trabalho na clínica, trabalho com casais, adultos. A abordagem voltada mais à sexualidade, ela envolve muito os traumas, as disfunções sexuais. Meu público maior são as mulheres também. Sim, é até bom você falar que muitas pessoas não entendem de fato o significado quando fala que você trabalha com a sexualidade, né? Acaba misturando assim, até em bastidores nós estávamos falando. E sim, é focado muito nessa questão de traumas que as pessoas passam através Uhum. disso, que você recebe esses pacientes para poder fazer uma terapia de uma forma mais efetiva, é isso? Sim, voltado aos traumas, traumas sexuais e até mesmo questões de relacionamento que acabam interferindo na sexualidade e na intimidade do casal. Sim. Hoje, quais são as queixas mais frequentes que você recebe no teu consultório? Olha, principalmente em relação ao casamento, né? As relações em si. Então, são pessoas que não estão satisfeitas com o relacionamento e acabam tendo, consequentemente, uma queixa de ansiedade ou até mesmo de um transtorno depressivo. Começa com a queixa da sexualidade, Sim. mas nós vamos desdobrando todos esses temas e chegamos a uma história de vida também, onde se repetem alguns traumas ou situações mal resolvidas. E que às vezes também chega no cerne da questão, da onde que surgiu de fato Sim. aquele problema. Uhum. Hoje você vê que as mulheres buscam mais ajuda, auxílio para resolver essas questões, independente se são questões de traumas ou até mesmo questões do cotidiano de um casal, de um relacionamento? Veja bem, quando nós falamos de um trauma sexual, as pessoas têm medo, vergonha e culpa. Então, para procurar ajuda psicológica, é porque realmente isso está afetando no aqui e agora, no presente. Seja no relacionamento, que acaba aparecendo Sim, muito, né? Ou então porque essa pessoa chega um ponto que ela não consegue mais lidar com essas emoções que vêm se arrastando durante a vida toda. Então, essa vergonha de falar sobre um abuso sim. sexual, ela realmente tem uma resistência muito grande. Você tem que formar um vínculo com o paciente para que ele comece com essa história, e não é importante reviver isso na terapia, nem é o objetivo da Sim, terapia, sim. né? Mas sim dar um novo significado, ressignificar tudo isso e dar um novo sentido. Isso que é o mais importante. Sim, até puxando esse gancho, o foco aqui dessa questão que você falou, hoje a gente vê até mesmo, né, em casos nacionais e internacionais, as pessoas que sofreram abuso sexual, ou um tipo de abuso psicológico, que realmente tem essa vergonha, tem um receio, um medo de expor Uhum, isso, né? Que uhum. muitas coisas, logicamente, não há necessidade de expor, mas é realmente essa vergonha E é um e sentimento de sentimento de culpa. culpa. Uhum. Como que você hoje poderia dar um conselho ou direcionar alguém especificamente que está passando por uma situação assim? De medo, de culpa, de vergonha? Principalmente que essa mulher, ela não precisa passar por isso sozinha. É muito difícil porque às vezes não tem o apoio da família, o parceiro não compreende o porquê, né? Vou dar um exemplo Sim, no caso de uma pessoa que tem uma disfunção sexual, mas ela teve uma história de abuso e esse parceiro muitas vezes não sabe dessa história. E aí, como que ele vai compreender e como que ele vai acolher essa história se ele não sabe, né? Então existe exato. ainda esse segredo, o que ele vai pensar de mim. Então, muitas coisas a gente precisa colocar, e principalmente a questão da mágoa, do ressentimento, e essa culpa é porque a mulher sempre volta para ela que ela provocou aquele abuso. Então ela deu um motivo, ou ela sorriu, ou ela deu a Ou falou entender que muito, tinha um interesse. sim, Sim, então a gente vai trabalhando essa questão da culpa, principalmente quando acontece lá na infância, da consciência que uma criança tem sobre tudo isso, que entendimento que uma criança tem. sim, Então nós sim. precisamos desdobrar tudo isso lá da infância até chegar nessa fase adulta
Aí sim, para ter uma melhora no relacionamento, nessa intimidade do casal, e até para que o parceiro saiba lidar com essa mulher que tem uma dificuldade, que ela Sim. revive um trauma cada vez que ela tem contato com atividade sexual. Sim. Mesmo ela tendo consciência de que hoje é o parceiro, é aquela pessoa que ela confia, que ela escolheu para estar Sim. junto, mesmo assim o corpo traz marcas que ela acaba revivendo. Sim. E na verdade toda as pessoas em volta dela em si, o parceiro ou a parceira também, e também essa questão da família, a família tem que estar muito conectada nesse sentido de auxílio também, né? Faz parte aí desse processo de terapia. Acredito que faz diferença quando todos acabam se envolvendo positivamente Em em prol da prol melhora. dessa paciente ou do paciente em si, né? Sim. Falando um pouquinho de sexualidade, a gente também já puxa o gancho da libido, também é um tabu, a gente fala sexualidade, as pessoas sexo, as pessoas já ficam Aham. assim. A libido, afinal, ela é mais hormonal, emocional, é o conjunto de ambas? Como que seria isso hoje? Eu trabalho assim, primeiro nós descartamos qualquer possibilidade de ser uma disfunção hormonal, então a mulher precisa procurar o seu ginecologista, faz os seus exames para que descarte totalmente uma menopausa ou algo nesse sentido. Sim. Aí sim nós começamos com o trabalho psicológico, que aí envolve a história de vida, traumas, marcas e tudo que Sim. essa mulher traz de relação disfuncional, tudo que ela está passando. Aí nós entendemos que é algo psicológico. E hoje as mulheres, elas buscam também mais, no teu consultório, principalmente, a faixa etária, assim, a gente fala muito dos 40, depois dos 40, é uma faixa etária mais ativa de pacientes que você tem também, que vão buscar esse recurso, esse apoio? A queixa da falta de libido vem mais de pacientes depois dos 40, mas as outras queixas não têm idade, né. Eu trabalho somente Sim. com adultos, mas a Uhum. partir dos 18 anos eu recebo várias queixas. E Rubiele, assim, fazendo uma análise, em que momento você percebe e indicaria, até aconselharia quem está nos assistindo, que tem que acender um alerta? Eu preciso buscar ajuda quando a gente fala de saúde emocional, de fato. Saúde emocional mesmo, mas voltada a isso. Em que momento que você fala, não, realmente tem que ficar mais atento em alguns sintomas, alguns sinais? Primeiro, eu creio que uma rede de apoio é importante, porque a pessoa que está passando por alguma mudança de comportamento ou transtorno, ela já apresenta nas relações. Então, as pessoas que convivem com ela já percebem uma mudança comportamental muito grande, né? E Sim, já é um alerta. claro. Tudo que existe prejuízo para essa pessoa se caracteriza como um transtorno. Então, assim, a pessoa muda de comportamento porque ela não sente mais prazer aonde ela sentia. É claro que nós estamos nessa constante movimentação que é realmente Que a de não gente de se dar sentido é. para outras coisas que Que a gente você, acaba se entediando muito fácil também sim, com as coisas, né, da coisas que você rotina, gostava e que não gosta mais, mas isso é muito sim, natural. Mas quando você perde o prazer por coisas que você faz sempre, quando você muda o comportamento, isso já mostra sinais que você precisa de ajuda. Então, assim, um transtorno depressivo, a pessoa ou ela para de se alimentar, ou ela se alimenta demais, ou ela se isola demais. Então, é tudo muito um exagero e tem um prejuízo muito grande nessas relações, então já sinaliza. Agora sim, a terapia é para todos, né? A sim. terapia não é só quando você já não aguenta mais, quando você já está com um Que é quando problema. tá transbordando o copo de água. Sim, Já não. já transbordou. O ideal é que para autoconhecimento, para que Sim, você resolva as suas questões, né? E para que você consiga lidar também com as outras pessoas que não sim, fazem terapia. sim. Então, assim, É. nas relações em geral existem conflitos, então não precisa esperar ter algo patológico para procurar ajuda. Até porque, assim, a gente fala, né, tem muita coisa disso, terapia é vida. Então, a terapia é bem isso mesmo, as pessoas, elas acho que elas chegam num momento, assim, que elas estão no limite mesmo e não é o Como caso. Como prevenção. prevenção, né. O ideal, assim, e que recado você daria para pessoas que têm preconceito? Falar terapia, ai, que agora até que não, né, nos tempos atuais, graças a Deus, Tem mudado que tem muito. mudado muito, isso se torna um hábito, desde como a pessoa vai na academia, vai no médico, vai no dentista, ela faz a terapia, faz uma atividade, vai no trabalho. Uhum. Mas assim, né, não conselho, mas que recado você daria para essas pessoas que têm ainda um certo preconceito em relação à terapia?
A terapia é um ato de amor próprio. Então, assim, se você quer estar bem, se você quer fazer as pazes com o teu passado, né, se você quer ter bons relacionamentos, ter saúde mental, porque saúde física a gente precisa ter também, Sim, busca outros profissionais, mas a saúde mental, se você não tem, você acaba prejudicando a tua saúde física também, né? Porque o corpo, ele sente tudo aquilo que nós passamos com o lado psicológico. Então, assim, é um ato de amor próprio. Então, você pensar em terapia hoje é autocuidado, né? Autoconhecimento é para que você se entenda, para que você perceba o porquê que você age dessa forma, qual é a melhor forma de agir com outras pessoas também. sim. Então, é um direcionamento. Sim, eu vejo muito isso, que além da questão do amor próprio, para o nosso próprio bem, é uma questão de você saber se relacionar com outras pessoas, porque nós estamos em contato com as pessoas o tempo todo, diariamente, cada um na sua função, né, no seu trabalho, mas também faz toda a diferença quando você entende num contexto, até para entender um pouco mais o comportamento Uhum, humano mesmo, uhum. E né. até para ter uma atitude, uma postura diferente, assumir responsabilidades, né? Nós temos as nossas escolhas. Então, não adianta você querer jogar só a culpa no outro, né? O outro está errado. Não, Sim, você também tem a tua parcela de culpa. Então, acho que para entender todo esse contexto relacional e familiar, sim. né, é importante. Quero te agradecer esse bate-papo aí, deixar o Obrigada. pessoal com gostinho de quero mais, não tem como a gente abordar tudo aqui nesse bate-papo breve. Eu quero te agradecer, Rubiele, por sua Obrigada. presença, tua participação, foi muito bom falar com você e deixa um recadinho para quem está nos assistindo. Procurem terapia, não deixem para começar esse acompanhamento somente quando apresentar algo patológico, algo que não sustenta mais, né? Então a terapia é prevenção, é saúde mental e é muito importante.